Pessoal, vamos entender a tabela da verdade fazendo uma analogia com a matemática. Então, veja, eu tenho 3 quadradinhos aqui. Imagina que se eu tiver o número 3 e o número 8, para isso ser verdade, que valor que eu tenho que ter aqui nesse quadradinho? 11. Se eu tenho aqui o número 1 e aqui eu tenho o número 9, para isso ser verdade, que valor eu tenho que ter nesse segundo quadradinho? 8. Se eu tenho 10 aqui, para isso ser verdade, que valor eu tenho que ter nesses quadradinhos? Nossa, tem vários, né? Pode ser aqui o 1 e o 9, pode ser o 0 e o 10. Várias opções. Então eu não posso afirmar nada, né? Porque se pode ser o 1 e o 9, também pode ser o 0 e o 10. Se eu tiver aqui o valor 5 e aqui o valor 5, quanto que tem que ter nesse quadradinho para isso ser uma verdade? 0. Então veja que eu tenho 3 variáveis, né, e eu preciso ter pelo menos 2 para poder resolver o terceiro quadradinho, descobrir a terceira variável. No que isso tem a ver com a tabela da verdade? Veja, aqui eu tenho uma questão que vai usar a tabela da verdade, considerando as afirmações, tal. Eu já resolvi isso, depois vocês podem resolver também, e eu descobri que é a questão A, que é a certa. Mas veja o que pode acontecer. Se eu sei usar a tabela da verdade, eu não preciso nem ler a questão. Eu não preciso me preocupar com a lógica que o Douglas vai estudar e que a Raquel não vai dormir. Não preciso me atentar a isso. É só eu conhecer a tabela da verdade. Eu peguei essa questão e fiz isso, olha. Fiz esse monte de garrancho aqui. Então veja, todas as respostas aqui, todas as questões, as 4 questões que estão aqui, olha, 1, 2, 3, 4, estão aqui também. Então veja, eu tenho um C então, né? Esse C então, eu não posso afirmar nada nesse caso, porque eu tenho, olha a tabela do C então, eu tenho vários verdadeiros e falsos. Então, eu tenho verdadeiro e falso, né? Então não dá para saber nada. A tabela OU, também, olha, a tabela OU, eu tenho verdadeiro e falso. Então não dá para cravar nada. Aqui é uma frase simples. Essa frase simples, como ele falou que tudo era verdadeiro, tá? No enunciado, o enunciado já falou para mim. Então, esse garrancho é verdadeiro também, tá no enunciado, olha. As afirmações anteriores são verdadeiras, beleza. Então, se isso é verdadeiro, aqui é o fio da meada, né? Esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Por quê? Porque aqui eu tenho um M, eu já sei, né? Isso aqui é verdadeiro, então isso aqui é falso. Essa daqui é igual, esse garrancho é igual a esse. É falso também. Então veja, quando eu fiz nesse C então, eu coloquei o falso aqui, veja, está faltando descobrir essa primeira parte, esse primeiro quadradinho. Aqui eu não tenho um C então, eu não tenho que a resposta é verdadeira, o terceiro quadradinho é verdadeiro, e o segundo quadradinho é falso. Vamos ver se dá para descobrir. Olha, a tabela do C então. O terceiro quadradinho é verdadeiro, eu tenho 3.
mas o segundo quadradinho é falso. Então, qual dessas linhas vale? Veja de novo, ó. Tabela do centão. O terceiro quadradinho é verdadeiro e o segundo quadradinho é falso. Vamos lá. Então, só pode ser essa daqui, ó. Falso no terceiro e verdadeiro no terceiro e falso no segundo. Isso me aponta que o primeiro quadradinho necessariamente tem que ser falso. Então, vamos colocar falso aqui. Veja, essa aqui é a tabela do tipo OU. Ela tem verdade no terceiro e falso no segundo. Tabela do OU, ó. Verdade no primeiro e falso no segundo. É aqui que eu estou trabalhando, ó. Isso implica que verdade no terceiro, falso no segundo, obrigatoriamente verdade no primeiro. Então, isso aqui é uma verdade. Agora eu venho, ó. Se isso daqui é uma verdade, esse aqui é falso, porque é um N aqui, ó. Então, aqui é falso. Pronto. Se isso aqui é um OU e eu tenho verdade no terceiro quadradinho e falso no segundo, vamos buscar o OU, ó. Verdade no terceiro quadradinho, falso no segundo, obrigatoriamente é verdade no primeiro. Pronto, verdade no primeiro. Já descobri as coisas. Tudo. O que está escrito aqui, ó? Esse garrancho aqui. Esse garrancho aqui, ele é um não aqui. É ao contrário desse aqui. Esse aqui está falso. Então, esse aqui é verdade. Verdade. Eu tenho um critério do tipo OU. Então, aqui não importa, né? Porque eu quero saber a verdade. Então, verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Ó, aqui no OU. Verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Ó, aqui tem um verdadeiro, deu verdade. Aqui tem um verdadeiro, deu verdade. Aqui não importa a ordem, aqui tem um verdadeiro, deu verdade. Então, aqui seria a resposta A, que estaria certo. Vamos ver essa, ó. Essa é um garrancho que eu tenho aqui. E aqui é um não. Esse garrancho tem a ver com esse mesmo garrancho aqui. Então, se esse daqui é falso, aqui é verdadeiro, ó. Então, esse aqui é falso. Aqui eu tenho um OU com essa coisa aqui. Essa coisa aqui, ó, é esse desenho, é falso. Então, falso com falso no OU tem que ser falso. Falso com falso no OU é falso. Então, essa aqui não é a resposta. Esse desenho aqui, olha. Esse desenho aqui é o Douglas, é esse cara aqui. Igualzinho, tá? Então, aqui é falso. Aqui eu tenho um E, não precisa nem olhar, né? Quando eu tenho uma tabela E, todos têm que ser verdade, ó, para dar verdade. Se é um falso, é falso. Se é um falso, é o falso. Se é um falso, é falso. Então, esse aqui eu já sei que é falso. Ok? Esse garrancho aqui é ao contrário desse. Então, aqui é falso. Mesma coisa. Se eu tenho um falso e um E, o resto é falso. Aqui eu tenho um sem então. Um sem então com esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é igual a esse, é verdadeiro. E esse desenho aqui é igual a esse, é o falso. Num sem então, um verdadeiro e um falso é... Um verdadeiro e um falso é falso. Então, essa daqui também é falsa, né? Então, restou a resposta A igual eu tinha falado aqui.